Boa noite, pessoal. Eu estou aqui hoje para a nossa primeira aula, nossa primeira videoaula da disciplina de Enologia. E nós vamos começar corrigindo o estudo dirigido, que eu passei para vocês. Alguns de vocês não me entregaram ainda os exercícios, mas eu preciso fazer a correção para a gente poder dar prosseguimento no conteúdo, porque senão nós vamos ficar muito tempo parado nessas atividades, ok? Então vamos lá. A primeira questão desse estudo dirigido era: conceitue viticultura, vinicultura e vitivinicultura. Então, a viticultura é definida como a ciência que estuda o cultivo da uva. Ou seja, a viticultura não é só o cultivo em si, só o viticultor plantando a uva na propriedade dele, mas tudo o que envolve esse cultivo. Ou seja, estudos que são desenvolvidos acerca do cultivo, novas cultivares, adubação, irrigação, tudo isso engloba a viticultura. Tudo que é trabalhado com o objetivo de potencializar, de melhorar o cultivo da uva. A segunda e outra coisa, a viticultura, o objetivo da produção da viticultura não é só a produção do vinho, mas também sucos para consumir in natura, produção de passas, para industrialização, produzir geleias, produtos à base da uva in natura. A vinicultura por sua vez, a ciência que tem por objetivo a produção do vinho. Ou seja, tudo que envolve a produção do vinho. Ou seja, todo o conhecimento que é gerado com o objetivo de melhorar a produção do vinho. Então, nós chamamos de vinicultura. E a junção das duas, com o objetivo de produzir vinho, é chamado de vitivinicultura. Ou seja, a vinicultura com o objetivo de produzir vinho, ou seja, viticultura. Então, a junção das duas forma a vitivinicultura. Aqui a questão 2 ela vai ser respondida no próximo slide, porque como era maior, eu preferi passar para 3 e depois responder lá. Quais as principais espécies do gênero Viti utilizadas na vinicultura? Ou seja, na produção de vinho. Dentre as espécies de interesse para a vitivinicultura estão a Vitis vinifera, originária do continente europeu, e várias espécies de videiras americanas, como a Vitis lambrusca, a Vitis burkina. Importam ainda para a prática viticultural as videiras híbridas. Além dessa quantidade dessas espécies de uvas que são nativas, por assim dizer, a gente tem ainda as híbridas, que foram desenvolvidas com o objetivo de melhorar as espécies. O que a gente tem que entender é o seguinte: primeira coisa, Vitis vinifera, ou Vitis lambrusca, ou Vitis burkina, são espécies, certo? Dessas espécies derivam as variedades, que é o que a gente vai ver posteriormente. Mas dentre as mais de 40 espécies de uvas, de parreiras pertencentes ao gênero Vitis, nós temos essas que são as mais utilizadas. Vinífera, que é europeia, e a lambrusca e a burkina, que são americanas. E a gente tem ainda nesse rol de uvas possíveis para a produção de vinhos, as híbridas. Só que para a gente, enquanto pensantes na produção de vinhos finos, a que interessa para a gente são as variedades oriundas da espécie vitivinífera. Ou seja, apenas as espécies que variam, que derivam, apenas as variedades
que derivam da vitis viníferas são utilizadas na produção de vinhos finos. As demais servem para a produção de vinhos de mesa, que é o que a gente vai ver posteriormente. O que são cepas ou castas? Cepas, castas, uvas, é uma nomenclatura que é dado às variedades de uvas existentes. Ou seja, quando a gente pensa lá em Cabernet Sauvignon, em Chardonnay, em Pinot Noir, então a gente está falando de castas, cepas ou uvas, ou variedades, entenderam? No que tange, a questão 2 agora, no que tange a parreira vinífera, o que podemos inferir acerca de suas origens? Diferentes pesquisas arqueológicas têm evidenciado que o vinho acompanha a humanidade desde seus primórdios. A parreira vinífera parece ter origem na região ao sul do Mar Negro e sudoeste da cadeia do Cáucaso. Eu vou mostrar para vocês agora numa imagem do Mapes aonde está localizado. Então aqui a gente tem o Mar Negro e aqui o Mar de Aral. O Mar Cáspio. Então, essa daqui é a Cordilheira do Cáucaso, essa cadeia de montanhas, e acredita-se que a parreira vinífera ela seja oriunda dessa região aqui. Aqui a gente tem a região da Turquia, a Armênia e a Geórgia. Então, é mais ou menos nessa região aqui que acredita-se que tenha surgido a parreira vinífera. Essa área corresponde aos territórios atuais da Turquia, como eu mostrei para vocês, a Armênia e Geórgia, e nela floresceram, na era neolítica, os reinos da Anatólia, dos hititas e da Armênia. Então, lá foram encontrados os mais antigos vestígios conhecidos de videiras. Mais importante é o fato que, em sítios arqueológicos da área, estudiosos dessas civilizações encontraram sementes de uvas cultivadas datadas de 7000 a.C. Ou seja, em função de achados como esses, que os arqueólogos conseguem, ou pelo menos momentaneamente podem inferir que aquela região do surgimento da parreira vinífera. Esse período coincide com a transição social dos primeiros povos da Ásia Menor, de um estado de grupamento nômade para o estágio de sociedades fixas e agricultoras. A gente sabe que essa transição do nômade para o sedentário, ela ocorre em função do desenvolvimento da agricultura. E dentre as espécies cultivadas por esses povos está a parreira vinífera. Então, o surgimento a domesticação da parreira e o surgimento do vinho, ele coincide com essa época de transição do nômade para o sedentário, ok? Então, a viticultura evoluiu e difundiu-se em direção ao ocidente até as margens do Mediterrâneo, estabelecendo-se em Canaã, na Áustria, na Assíria e na Fenícia. A região da Mesopotâmia, que é aquela região entre os rios Eufrates e o Tigre, estabeleceu-se na região da Mesopotâmia, que fica entre Eufrates e o Tigre, pouco propicia o cultivo da vinha. Então, essa região acaba se tornando uma grande importadora dos vinhos produzidos pelas outras povoações que tinham na imediação deles lá. O próximo império a produzir vinho foi o egípcio. A partir daí e da Anatólia, a bebida foi levada à Grécia. Posteriormente, os fenícios também contribuíram para a difusão do vinho em suas colônias mediterrâneas, principalmente Massília e Marseille.
o uso do vinho nas várias cidades gregas enraizou-se de forma sólida naquelas sociedades, tanto como produto alimentício, como para uso em rituais religiosos e como no culto dionísico. Como eu falei para vocês, o Dionísio, na cultura grega, é o deus do vinho, que seria o Baco na cultura romana, né? Para a mitologia românica. Então, aqui eu não citei, mas o vinho também tinha usos medicinais nessas civilizações aí. Ok? Então nós vamos agora para a questão 5. Quais as principais variedades pertencentes à espécie Vitis vinifera utilizadas na fabricação de vinhos finos? Então, como eu expliquei para vocês, Vitis vinifera é a espécie. E dentre oriundas dessa Vitis viníferas, a gente tem mais de 5.000 variedades de uvas, de castas, de cepas. Então, dentre as 5.000, as principais utilizadas são essas daqui. Para as tintas, a gente tem o Cabernet Sauvignon, a Cabernet Franc, a Pinot Noir, a Merlot e a Tannat. Para as variedades brancas, a Riesling, Renano, não vou conseguir pronunciar esse nome, a Riesling Itálico, a Chardonnay e a Pinot Blanc. Ok? Quais os tipos de uvas utilizados na vinicultura? São as uvas tintas e as uvas brancas. Quais são as principais pragas de interesse para a cultura da uva? O cuidado da vinha é uma atividade extremamente trabalhosa, exigindo do viticultor atividades constantes de combate a pragas, como míldio, oídio, antracnose e a podridão cinzenta. E a filoxera também demanda vigilância do vinhateiro. Como eu falei em sala de aula para vocês, essa praga, a filoxera, ela é importantíssima na história da vinicultura. Ela tem um papel negativo, mas que foi de importância mundial para essa cultura. Depois, mais à frente, a gente vai ver isso. Mais à frente, não, mais embaixo aqui. Então, explane sobre a influência da praga Phylloxera bastatris para a história da vinicultura. Então, a partir dos anos de 1870, grande parte dos vinhedos da Europa foram devastados por uma praga agrícola denominada Phylloxera bastatris. Descobriu-se que o emprego de técnicas de enxertia sobre porta-enxertos de origem americana, imunes à infestação, podia representar a salvação de quase 8.000 anos de tradição no cultivo de vinha. Todo o vinhedo europeu foi replantado com as plantas originais enxertadas sobre cavalos americanos. Ou seja, quase todos os vinhedos da Europa foram dizimados pela praga. Só que as espécies americanas, elas não eram susceptíveis ao ataque dessas plantas. A Vitis lambrusca, a Vitis albuquina, elas não eram susceptíveis. Aí o que se optou por fazer? Eles começaram a produzir mudas de enxertia usando cavalos, ou seja, a parte inferior da enxertia era utilizado plantas originárias americanas, ou seja, plantas que não eram susceptíveis ao ataque da praga. E isso que fez com que recuperasse todos os vinhedos. Porque se não tivesse recuperado, seriam mais de 8 anos de história, 8.000 anos de história perdidos por conta do ataque de uma praga. Vamos seguir. Conceitue terroir. No universo da vitivinicultura, um conceito muito importante é o do terroir. O termo francês não possui tradução precisa em outras línguas, restando-nos apenas citar a ideia por trás do termo. Basicamente, terroir é a combinação das características peculiares do clima, solo e técnicas de cultivo e produção, específicos de uma localidade, que transmitem
ao vinho seu aspecto singular. Como eu falei para vocês, quando a gente pensa no conceito de terroir, como não existe uma tradução precisa para nós, então a gente tem que entender a ideia por trás do termo. Então, terroir, ele engloba todas as questões relacionadas à produção, né, que fala aqui, cultivo, solo, clima. Então, tudo isso influencia no produto final, ou seja, no vinho. Então, conhecer o conceito e conhecer como esse conceito pode ser aplicado nas áreas de produção é importantíssimo. Então, o produtor ele tem que conhecer o clima da onde ele está, o solo, ele tem que desenvolver as melhores práticas culturais para aquela específica variedade de uva que ele está cultivando. Então, tudo isso vai influenciar no produto final. E como eu falei para vocês, uma mesma espécie, ela vai apresentar características distintas dependendo do lugar onde ele foi produzido, onde ela foi cultivada. Quais os principais tratos culturais? Então, além do combate a pragas, como eu já citei lá anteriormente, as parreiras elas demandam podas, que são duas. É a poda verde, que a gente chama, e a poda de... Não, vamos lá. Além do combate das pragas, as parreiras elas demandam podas, cuja finalidade é reduzir o volume vegetativo da planta, fazendo com que o fluxo vital de seiva seja dirigido ao fruto. São realizadas duas podas, a de inverno e a verde. Então, além da gente ter esse cuidado com relação às pragas, a gente tem que ter o cuidado de produzir as podas. A poda de inverno é aquela que corta os galhos secundários, igual está aqui, brotos estéreis, que são brotos que não vão produzir uvas, e o objetivo é fazer com que o fluxo de seiva seja direcionado todo para aquele galho que vai produzir as uvas, certo? E a poda verde é uma poda que tem o objetivo de retirar o excesso de folhas, já num processo adiantado de produção da uva, você tira o excesso de folhas que vai permitir uma maior insolação dessas caixas de uvas e diminui a umidade e evita as doenças. E nesse processo também são eliminados os cachos doentes e mal formados. Ou seja, são duas podas, uma de inverno para tirar brotações secundárias, galhos estéreis e fazendo com que o fluxo da seiva seja direcionado para o galho que vai produzir. E posteriormente, quando a gente já tem as uvas formadas ali, a gente vai fazer uma poda verde para tirar o excesso de folhas, para aumentar a insolação, diminuir a umidade, evitar as doenças e, de quebra, já tirar os cachos mal formados e doentes. O que é engaço? Engaço é o conjunto do pendúculo e as ramificações do cacho da uva. Ou seja, quando você corta o cacho, tudo que não é uva é engaço. Ou seja, é a parte vegetativa herbácea daquele cacho. Perfaz um total de 4 a 10% do total daquele cacho. Ele é rico em água, resinas, minerais e taninos. Ele é separado da uva antes da fermentação. Por quê? Porque devido à composição dele, a presença de taninos, ele vai apresentar, pode apresentar futuramente no vinho, um sabor amargo e adstringente, ou seja, ele é retirado para que isso não ocorra. Quais são as 3 componentes da baga da uva e quais as respectivas percentagens? Então a gente tem a casca, que perfaz um total de 20 a 40% do total da uva, as sementes, que é de 2 a 8%, e a polpa, que é de 52 a 78%, ou seja, a polpa é a maior quantidade, né? Questão 13. Qual o componente presente na polpa da uva que lhe confere a coloração avermelhada? Vamos lá. Os compostos responsáveis pela intensidade corante estão presentes nas uvas e correspondem a um grupo particular de fenóis, conhecidos como antocianos.
As antocianinas são um subgrupo dos antocianos, porém, por apresentarem mais estabilidade química, podemos considerá-las como o grupo responsável pela coloração dos vinhos. As antocianinas, calculadas como malvidina 3-glucosídica, apresentam-se em quantidade nas variedades para vinho tinto com muita cor, tal como o Cabernet Sauvignon na faixa de 1 grama para quilo, podendo chegar a 5 gramas por quilo para variedades tintórias como a Alicante Bosquet. Ou seja, resumindo, as antocianinas são as substâncias químicas que são responsáveis pela coloração avermelhada dos vinhos. Ok? Definição de vinho. O vinho é, por definição, produto da fermentação alcoólica natural do suco de uvas. O fenômeno ele ocorre espontaneamente na natureza, quando as uvas maduras têm as cascas rompidas e permitem o ataque de leveduras selvagens, responsáveis pela transformação do açúcar da fruta em álcool. Ou seja, fermentação alcoólica ela ocorre pela ação da levedura que transforma o açúcar da fruta em álcool. Quanto à origem do vinho, como eu comentei com vocês na sala e anteriormente na questão relacionada à parreira vinífera, a gente não sabe ao certo quando o vinho surgiu. Mas a gente, assim, o que acredita-se é que o processo, como ele ocorre naturalmente, ele tenha sido observado de forma casual. Alguém pegou uma quantidade de uvas, quando a uva já havia sido domesticada, largou num lugar, fermentou, virou álcool, a pessoa experimentou e daí descobriu o vinho. Então, como a gente viu ali anteriormente, existem relatos de que sementes de uvas cultivadas foram encontrados em escavações arqueológicas de 7.000 anos, mas existem outros que falam de 10.000 em cavernas onde foram habitadas por homens primitivos de 10.000 a 500.000 anos ali, aquela região. Então, assim, não se sabe ao certo, mas especula-se que tenha sido dessa forma. Questão 16, defina bouquet. E quais os compostos responsáveis por essa característica. Então, na tentativa de facilitar a análise olfativa dos vinhos, poderíamos dividir teoricamente os aromas em primários, que são os aromas originários da uva, em secundários, que são os originados do processo fermentativo, e os terciários, que são originados do envelhecimento da garrafa e também conhecidos como bouquet. Então, bouquet são os chamados aromas terciários, que são derivados do processo de envelhecimento desse vinho na garrafa. Ou seja, o processo de envelhecimento gera os odores terciários, que são chamados de bouquet. 17. Defina fauché. O vinho obtido de parreiras americanas, ou seja, vitis lambrusca, a vitis rupestres, vitis riparia e a vitis burkina, que são de origem americana, elas apresentam um aroma característico determinado pela presença de uma substância denominada antranilado de metila, a que se convencionou chamar de fauché. Esse aroma desagradável está presente no vinho comum de garrafão produzido no Brasil a partir dessas uvas, cuja principal vocação é o consumo in natura como uva de mesa. Então, como eu falei para vocês, existe a distinção entre uvas para vinho fino e uvas de mesa. No entanto, algumas pessoas, algumas vinícolas, elas produzem vinhos
com uvas de mesa, que são as uvas que a gente sabe que são de origem americana. Então, essas uvas, o vinho derivado dessas uvas, apresenta uma substância chamada de antranilado de metila, que acaba por... como é que fala? Por apresentar um odor desagradável, um aroma desagradável, que a gente chama de fauché. Ou seja, fauché é o aroma desagradável que a gente observa nos vinhos produzidos com uva de mesa e que é em função dessa substância aqui em cima. Diferencie vinho de mesa de vinho fino. Como eu já falei diversas vezes, a diferença entre o vinho de mesa e o vinho fino está na uva que a gente utiliza. Ou seja, vinho fino somente uvas que são derivadas, são variedades da espécie Vitis, Vitis vinifera. As derivadas de espécies como Vitis lambrusca, rupestris, ripária, burkina, que são... E lembrando, mais uma vez, que a Vitis vinifera é europeia. Ou seja, quando a gente pensa nos melhores vinhos vindo da Europa, é porque a melhor uva, ela é descendente da Europa. Ou seja, ela surgiu na Europa, portanto, ela é adaptada naquela região, produzindo os melhores vinhos. E essas de origem americana, elas produzem os vinhos que são chamados vinhos de mesa, mas que não são vinhos finos, que na grande maioria apresentam o que a gente chama de fauché. Mas vamos lá. Para entender a diferença entre vinhos de mesa e vinho fino, é necessário saber um pouco sobre a planta produtora. A videira, pertencente ao gênero Vitis, que possui mais de 40 espécies, como eu falei para vocês, entre as quais a Vitis vinifera, que por sua vez conta com mais de 5.000 variedades, como as famosas Cabernet Sauvignon, Merlot e Chardonnay. Existem Chardonnay, porque o trem é afrancesado. Existem ainda outras espécies, como a Vitis lambrusca, Vitis rupestris, Vitis riparia e Vitis burkina. Essas, chamadas de uvas de mesa, também conhecidas como uvas americanas, são mais adequadas para o consumo direto e para a produção de sucos e uvas passas, mas também são capazes de produzir vinho, embora de qualidade inferior em relação aos produzidos com as uvas Vitis viníferas, também chamadas de uvas finas. Disparidade causada pela sua diferença estrutural, a espécie Vitis viníferas é menor e tem casca mais grossa e densa. Resumindo, Vitis vinífera, as variedades que são oriundas dela produzem vinhos finos e as demais produzem, que são as chamadas uvas de mesa, produzem os vinhos cuja aroma apresenta o chamado fauché, ok? De acordo com a legislação vigente no país, com base no teor de açúcares totais expresso em gramas de glicose por litro, podemos classificar, aí era para classificar os vinhos finos, mas faltou aqui, como ninguém perguntou, não sei como vocês responderam, quem respondeu, mas então a gente pode classificar em vinho seco, quando ele contém até 4 gramas de glicose por litro de açúcar total. O demi-seco ou seco, o que contiver superior a 4 e até 25 gramas de glicose por litro. O suave ou doce, que contiver superior a 25 ou até 80 gramas de glicose por litro. Ou seja, a legislação classifica os vinhos de acordo, quando a gente fala com base no teor de açúcares totais, dessa forma aqui: seco, demi-seco ou meio seco e suave ou doce, tá ok? Questão 20. Qual o teor de açúcares totais expresso em gramas de glicose por litro aceito para o vinho seco? É o que estava lá atrás. É o que contiver de 4 gramas de glicose, até 4 gramas de glicose por litro. Então ele é considerado seco. Conceitue enologia. Então, enologia é a ciência que trata do vinho, da técnica de produzi-lo e da sua conservação. Ou seja, a enologia, o estudo, assim como ciência, ele abrange tanto a produção quanto a conservação do vinho.
certo? A questão 22, no que tange a formação do profissional enólogo, segundo a legislação brasileira, qual a titulação necessária para tal? O profissional enólogo ele tem que apresentar um diploma, seja de nível superior ou técnico, emitido por escolas nacionais, ou escolas oficiais nacionais, ou reconhecidas pelos órgãos devidos, ou com diplomas emitidos por escolas internacionais, mas que são revalidados aqui no país. Quais os países que produzem os melhores vinhos do mundo? Como eu falei para vocês, os principais são os europeus, França, Itália, Espanha, Portugal, além do Chile, Argentina e Estados Unidos. Esses são os principais produtores dos melhores vinhos do mundo. Qual a posição atual do Brasil no ranking dos países produtores de vinhos e de consumo? O Brasil, no ano de 2017, ele registrou um aumento de 169% na produção do vinho, enquanto o restante do mundo teve uma queda na produção, o Brasil aumentou. Então ele pulou para a 14ª posição no mundo, produzindo, passando da produção de 1,3 milhão de hectolitros em 2016 para 3,4 milhões em 2017. Aqui, ó, um hectolitro representa 100 litros, ou o equivalente de pouco mais de 133 garrafas padrão de 750 ml. Ou seja, o Brasil produziu, no ano de 2017, 3,4 milhões de hectolitros, ou seja, 3,4 milhões vezes 100 litros durante o ano, certo? E por último, quais os principais estados brasileiros produtores de vinho? O Brasil, o principal produtor de vinho no Brasil é o Rio Grande do Sul, como a gente percebe quando você vai no mercado, a maioria dos vinhos são produzidos lá, com cerca de 92% da produção, porém a Bahia e o Pernambuco também produzem vinhos. Gente, é isso. Vamos parar por aqui e obrigado.